Milhões de pessoas todos os dias, no mundo todo, buscam uma vida mais saudável, com mais significado. E esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito já é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como a tríade da saúde, que deixou de ser apenas a ausência de doença. Passamos grande parte da vida focando no quociente de inteligência, o famoso QI, que é a capacidade intelectual do ser humano. Em meados de 1990, a descoberta da inteligência emocional mostrou que não bastava mais o QI se não soubéssemos lidar com as emoções. E nos anos 2000, a ciência descobriu um terceiro quociente, a inteligência espiritual, que é a capacidade de questionarmos o sentido da vida e de nos relacionarmos no mundo em que vivemos. Não é religião, né? As pessoas confundem a palavra espiritualidade com as suas crenças e preconceitos e entendem que inteligência espiritual é a que elas pensam sobre religião, sobre fé, sobre Deus, enfim. Inteligência espiritual é ciência, é a nossa capacidade interna, nós nascemos com isso, para buscar uma vida com sentido e com propósito. Tu falou que todo mundo nasce com a inteligência espiritual. Como identificar se eu sou mais ou menos inteligente? A gente sabe que as pessoas adoram testes, né? É o teste do QI, o teste do quociente emocional e da a inteligência espiritual. Existe uma escala, sim, né? Mas é interessante a gente pensar que ateus podem ter mais inteligência espiritual do que religiosos. Porque essa é uma capacidade que a gente desenvolve, assim como o raciocínio, como a emoção. E essa escala mede mesmo a nossa capacidade de pensar sobre a vida, se refletir profundamente sobre a nossa existência, a nossa relação com o imaterial, com o transcendente, a nossa expansão de consciência. Andréia, eu penso todo dia no sentido da vida. Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Estou fazendo a minha história certa? Eu sou uma pessoa inteligente espiritualmente falando? Isso é um grande indicador positivo que sim. Porque essa reflexão profunda sobre o sentido da vida mostra que tu está desenvolvendo a tua inteligência espiritual, que tu está buscando caminhos para entender se a tua vida faz sentido, se a tua vida tem sentido, né? Então, continue nesse caminhar, porque uma coisa importante, a gente não tem um propósito só na vida, a gente tem vários propósitos na vida. Propósito como ser humano, como profissional, como pai, como mãe, como filho, como parceiro amoroso, como amigo, e ele vai mudando conforme a nossa consciência. Então, se tu lá aos 20 anos, tu tinha um propósito, hoje tu tem um outro maior, porque tu tem mais conhecimento, mais noção, mais consciência da vida. Então, a inteligência espiritual vai ampliando essa nossa capacidade de avaliar e de pensar sobre o sentido e o propósito da nossa vida. Mas tem que pensar e também fazer a roda girar para as coisas mudarem? Porque a inteligência é uma capacidade que a gente nasce, mas a gente tem a responsabilidade de desenvolvê-la. A gente precisa continuar sempre progredindo e é através das experiências da vida, através do nosso cotidiano, através da nossa intenção de estudar, de aprender, que a gente desenvolve a nossa inteligência espiritual. Religião não tem nenhuma ligação com a inteligência espiritual, mas a religião ou a espiritualidade ajudam a gente a desenvolver a nossa inteligência espiritual? Tudo que a gente faz para conhecer, para se desenvolver intelectualmente, o que faz a gente pensar e refletir sobre a vida, desenvolve a nossa inteligência espiritual. Mas a gente tem que ter um cuidado aí. A gente tem que ter responsabilidade pelo aquilo que a gente estuda, conhece, porque o preceito, o pilar da inteligência espiritual é o pensamento crítico, profundo e reflexivo. Então, se eu aceitar dogmas de fora, ou que outras pessoas digam para mim o que é verdade, isso não é inteligência espiritual. Porque a inteligência espiritual sou eu buscando a minha verdade, aquilo que faz sentido para mim. É exercitar a minha inteligência racional. Por isso que ela é uma escalada. Eu uso a minha inteligência racional, a minha inteligência emocional para chegar à minha inteligência espiritual. Não tem como a gente pular essa ordem. Por isso que a terapia ou mesmo os processos de autoconhecimento são imprescindíveis para a gente poder ter inteligência espiritual. Tudo que eu faço, tudo que tu faz, impacta a todas as pessoas, pelo menos a tua família. Impacta por gerações.
O que tu resolve hoje vai impactar teus filhos, teus netos, teus bisnetos, o que teu avô, bisavô fez. Quando a gente compreende isso é expansão de consciência, isso é inteligência espiritual. Que a minha vida conta, que a minha vida impacta, mesmo que eu resolva não fazer nada com ela. Então, isto é a nossa capacidade de se ser no mundo, de fazer sentido no mundo. Inteligência espiritual, a gente tem que pensar assim. Quando eu for embora, eu deixei esse mundo um pouquinho melhor do que quando eu cheguei aqui, porque esta é a nossa missão, este é o nosso propósito, melhorar o mundo um pouquinho, com a minha parte. Em um mundo cada vez mais exigente e exaustivo, é fundamental cultivarmos a nossa inteligência espiritual, não apenas para buscarmos a nossa paz interior, mas também a nossa essência, e assim desenvolvermos crenças e valores que irão guiar as nossas ações ao longo da vida.